Sabe quem foi o maior parceiro comercial do Brasil ano passado? Estados Unidos, Europa? Nada disso, a China. Nos últimos 20 anos é inegável que a China ganhou muita importância para nós brasileiros. Eles compram muita soja, carne, ferro, celulose, colocando muita grana no bolso do Brasil. Se você somar todas as importações e exportações entre China e Brasil, dá mais de 100 bilhões de dólares. Simplesmente o dobro do que o Brasil anda fazendo com os Estados Unidos. Só que a China já passou da fase de comprar apenas commodities do Brasil. Ela passou a comprar também outras coisas. E é isso que nós vamos bater o papo hoje. Mas antes, um recado rapidinho. Do dia 19 ao dia 22 de setembro, a Semana da Liberdade Financeira. Primeiro link aqui na descrição. Você clica, deixa o seu e-mail, o seu nome, se inscreve gratuitamente e a gente vai se ver na nossa primeira aula, que já vai ser segunda-feira que vem. No começo do século XXI, a China teve uma mudança em sua estratégia geopolítica mundial. Só para você ter uma ideia da dimensão do projeto chinês, de 2003 até 2019, a China investiu ou comprou participações em 176 empreendimentos no Brasil, mais de 71 bilhões de dólares, sendo que mais da metade desse valor foi só para o setor elétrico. Outra boa parte da grana foi para investir em projetos de petróleo, de gás, mineração, infraestrutura. Antes do C-19, a China já havia superado os Estados Unidos como o maior investidor no Brasil. E recentemente o Brasil alcançou a marca de liderança nos investimentos chineses ao redor do mundo. Tem uma grande polêmica sobre as terras agrícolas. É verdade que os chineses compraram bastante terras, mas eles estão longe de ser os maiores compradores e proprietários. Segundo os dados do INCRA, naquele ranking de compras de territórios agrícolas no Brasil por país, a China ocupa apenas o 14º lugar. Mas aqui que veio o primeiro pulo do gato do vídeo de hoje. Os chineses não estão comprando terra diretamente, eles estão fazendo de uma forma mais suave, mais indireta, comprando empresas de sementes, de fertilizantes e também tradings, que são empresas que negociam grãos. Inclusive isso daí se expande para outros segmentos da economia brasileira. Essa estratégia dos chineses de comprar participações em projetos que já estão de pé. Para você ter uma ideia de toda a grana que os chineses já meteram em investimentos no Brasil, 89% é para coisas que já existem e apenas 11% para novos projetos que eles vão ter que começar do absoluto zero. Para você entender melhor isso, eu vou pegar o exemplo do Porto de Paranaguá, no estado do Paraná, que já existia há muito tempo atrás. E em fevereiro de 2018, uma empresa chinesa comprou 90% do porto, que na época valia 3 bilhões e 200 milhões de reais. Esse é o segundo maior porto do Brasil em movimentação de cargas. Ele só fica atrás do Porto de Santos. A grande diferença é que o Porto de Paranaguá ele é extremamente estratégico porque ele é conhecido por transportar toneladas e toneladas de grãos para o exterior e principalmente para a China. Em fevereiro de 2018 eles compraram o porto que já existia, investiram 600 milhões de reais ao longo de 12 meses e em 2019 eles finalizaram então as obras de expansão do porto. Só que por mais que esses valores que os chineses andam gastando no Brasil sejam muito altos, muito representativos, eles representam apenas a ponta do iceberg do projeto da China no mundo. Já que a gente está falando de portos, eu vou colocar na tela o mapa mundial apenas de portos em que a China comprou participações. Todos esses pontos em vermelho são países onde a China possui portos e atualmente ela tem mais de 96 ao redor do planeta. Quando você pega os 15 maiores portos do mundo em questão de carga, de volume, a China simplesmente tem participação em todos eles. Dá uma olhada aqui. Claro, muitos deles são na própria China, então acaba sendo natural, mas tem Holanda, Bélgica, Emirados Árabes Unidos, Taiwan, Singapura, Coreia do Sul. Outra coisa que os chineses gostam muito de investir é em fontes de energia. E aqui vem o segundo pulo do gato do vídeo de hoje. Eles não cometem o mesmo erro que a Europa. Eles não destroem outras fontes de energia ou demonizam carvão, petróleo. Não. Pelo contrário, tá? Eles não seriam tão burros de cometer esse erro tão iniciante quanto os líderes políticos europeus cometeram. Aqui do lado esquerdo você vê os projetos financiados pela China de plantas de carvão. Olha só, tem 2 no Brasil. E os 10 países que mais têm plantas de energia ligadas à fonte do carvão, olha só a China aqui, ó, disparada em primeiro lugar. E como eu falei para você, ela não tem preconceito, ela tem renovável, não renovável. Por exemplo, aqui de 2007 a 2020, na África, ela investiu mais de 23 bilhões de dólares em projetos de energia renovável, mas ela também investiu
13 bilhões e meio de dólares em projetos de energia de combustíveis fósseis. E quando você pega apenas o mapa chinês, você percebe aqui a diversificação energética. Você tem aqui pipelines de gás natural, pipelines de óleo bruto, você tem pipelines de óleo refinado, você tem plantas de carvão para você produzir energia, plantas de gás natural, plantas de energia nuclear, um monte de refinaria de petróleo para armazenar petróleo, para você transportar petróleo. Dificilmente a China vai passar por uma situação tão calamitosa quanto a gente está vendo passar na Europa. E qual que é o objetivo da China com tudo isso que você viu aqui? É simples, a China quer aumentar cada vez mais o seu poderio econômico no mundo inteiro. Hoje, no século XXI, poderio econômico significa capacidade de poder e influência na geopolítica mundial. E é claro que o Brasil faz parte desse projeto, como eu já conversei aqui contigo hoje, só que o Brasil é apenas a ponta do iceberg. No caso específico do Brasil, qual que é a estratégia da China? É comprar ativos que já existem. A gente deu o exemplo ali do Porto de Paranaguá. Agora, os projetos do zero a China deixa para fazer em outros países. Por exemplo, aqui de 2005 a 2019, você vê os países tanto da Europa quanto da América do Norte que a China mais investiu grana para projetos de construção do absoluto zero. Em primeiro lugar, disparado, quem que está? A sua parceira de longa data e agora, inclusive, aliada militar, Rússia. E o que está por trás de todo esse movimento global que a China vem fazendo, que inclui o Brasil aí no tabuleiro do xadrez? É simples, quanto mais a China vira o principal parceiro comercial de vários países na América Latina e também na África, mais ela retira a influência dos Estados Unidos desses países ao redor do mundo. E tudo isso já vem refletindo no seu poder político. Em 2019, a China passou os Estados Unidos em relação ao tamanho do seu networking diplomático. Hoje, a China tem 276 postos diplomáticos ao redor do mundo, somando consulados, embaixadas e organizações internacionais, mais que os Estados Unidos. E tudo isso com foco em atingir o objetivo máximo chinês: completar o Belt and Road, o maior sonho de consumo da China, conectando 130 países pelo mundo, passando por mais de 60% da população mundial. Dá uma olhada nesse projeto aí, que é realmente a coisa mais impressionante que o mundo já viu. É simplesmente uma rota comercial que vai abranger inúmeros países no Oriente Médio, na África, na Europa e, é claro, na Ásia. E não pense que a América vai ficar desconectada disso, porque quando a gente acaba expandindo esse projeto chinês, a gente vê que passa também pelo canal do Panamá e passa também por portos na América do Sul. Mas a China tem inúmeros outros projetos que não necessariamente vão aparecer aqui no mapa, como por exemplo é o caso que a gente falou ali do Porto de Paranaguá, dos investimentos do Brasil e tudo mais, mas que somando complementam todo esse projeto da China de atingir a posição número 1 na geopolítica mundial, através, é claro, do poderio econômico, que consequentemente se transforma em poderio militar, em influência global e tudo aquilo que a gente já conversou aqui hoje. Forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro. Quero te fazer um convite especial. Durante os dias 19 a 22 de setembro vai rolar o workshop Liberdade Financeira. Clique no botão abaixo e vem comigo. Clique no botão abaixo e se cadastre gratuitamente no evento.